Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Mateus 26, verso 26, Jesus dizendo: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, porque isto é meu corpo. Então ele tomou o cálice, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus, cenáculo. Deus abençoe toda a igreja, pode se assentar. Amém. Pastor, eu outro dia cheguei aqui a vocês, aliás, muitos cultos disse isso aqui, que nós temos no nosso site uma apostila lá, para tratar de alguns aspectos bíblicos, de alguns registros de educação, para a igreja que quer servir a Cristo saber, na verdade, o que Ele pediu a nível de celebração. Porque eu aprendi que eu tenho que viver e obedecer o que saiu da boca dele. Eu não sei você que está me ouvindo agora, qual é a tua visão sobre fé. Mas a fé que a Bíblia prega, a fé que ela introduz, na essência, é a obediência de tudo aquilo que o verbo de Deus falou. Ele é a palavra viva, tá? Ele veio primeiro do que a Bíblia. Ele veio primeiro do que os escritos, tá? Por isso palavra viva. Não é só o fato de que ele está vivo, é o fato de que ele absolutamente é a palavra. Toda a palavra que nós temos que obedecer. Então lá no nosso estudo, pela internet, a apostila de Natal, eu coloquei 3 coisas importantes que já descartariam toda possibilidade, a começar pela palavra Natal, que não é bíblico, que dia 25 de dezembro se celebra alguma coisa relativa a ele. Eu vou ler rapidamente aqui para não te cansar, mas quem for a favor do Natal como celebração cristã, então preste atenção no que eu vou ler aqui. Não há registro nas Sagradas Escrituras de que alguém tenha comemorado esta data festiva nos primeiros séculos da igreja cristã. Não existe sequer uma palavra bíblica que forneça elementos para uma confirmação de que foi realizado um grande banquete em comemoração ao aniversário de Jesus Cristo. Muito menos ainda teríamos uma data específica para sabermos quando ele nasceu de verdade. Isso é fato, tá? Pela expressão de Jesus através de Sagradas Escrituras, seja por palavras, parábolas ou passagens da sua vida, não existe uma ordenança que institua esta comemoração natal como prática de fé cristã ou do culto de adoração a Deus nas igrejas. A origem desta data, 25 de dezembro, tem laços com a raiz do paganismo romano, e nenhuma ligação existe com o cristianismo, e sim com o catolicismo e sua história, segundo a Enciclopédia Britânica, edição de 46, do ano de 46,
e Americana também, do ano de 44. O que eu estou falando aqui está fora da fé, são bases históricas, para quem aqui quiser gastar um pouco de neurônio e pesquisar, e entender que nós não estamos querendo ser rígidos e muito mais ainda queremos ser fanáticos. Se trata de algo importante para a sociedade, e tanto que vocês passaram hoje o dia, vocês viram, mas que não tem nenhum laço com a fé cristã. Você tem que entender isso e aceitar isso. E se discordar, obviamente, você tem total direito de fundamentar a tua tese. Se não tiver tese nenhuma para se fundamentar, a melhor coisa é calar a boca. É mais ou menos quando o pastor ouviu outro dia um pregador aí na televisão dizendo, utilizando-se da passagem de quando Jesus se encarnou e estava na semelhança ainda de uma criança, e ele se utilizando daquele acontecimento de reverência dos homens ali que estavam em reverência a esse acontecimento, como sendo uma confirmação de que deve sim celebrar o dia do nascimento. Entenda, a palavra nascimento não cabe para ele. Eu falei isso aqui quinta-feira. Não fale o dia em que ele nasceu, porque ele nunca nasceu, ele se encarnou. É diferente, minha gente. Mas esse homem falando, ele mesmo assumiu que dia 25 de dezembro não é uma data cristã, mas pagã. Mas disse publicamente a todo mundo que isso não me importava. O importante de tudo é a mensagem da paz, é a mensagem da salvação, e por ali foi. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, é um texto que até Paulo fala, Romanos 14, 23, que tudo que não provém da fé é pecado. Ele quer dizer que tudo que você relacionar a vida com Cristo que não puder ser justificada, você peca. Tudo que você relacionar à fé, você precisa provar. Você precisa ter base sólida para dizer que isso é verdadeiro. Se você comete erros com a fé, você peca. Então qual o problema de eu festejar o Natal? O problema é você trazer Jesus para este cenário fútil, banal, comercial, materialista, além de pagão, entendeu? O problema é você trazer para Cristo esse acontecimento, e tendo em vista que é um erro grotesco em todos os sentidos, você peca com isso, de insistir que isso aí que está sendo celebrado hoje é um acontecimento de Deus para as famílias, para as nações e para os homens. E não é, tá? Partindo do ponto de vista do que Jesus pregou e do que ele ensinou, não é. Das religiões eu não quero entrar nesse mérito. Tudo que não provém da fé é pecado. Fala. Tudo que você disser em nome de Jesus, você tem que justificar. Um dia chegaram para mim e disseram assim: pastor Daniel, Jesus não pregou sobre o dízimo. Fica tranquilo. Abre Hebreus capítulo 7 e lê todo aquele capítulo e você vai ver. Ele não pregou porque não era a função dele, tá? De imediato sustentar a igreja. Ele queria discipular e preparar a estrutura da igreja. Mas se você for lá em Hebreus capítulo 7, do verso 1 aos versos adiante, você vai ver ali mesmo pela epístola, deixando claro que Abraão deu o dízimo para ele na ordem de Melquisedeque. Então, a Bíblia tem resposta para tudo, é isso que eu quero dizer para você. É mais ou menos como se Hebreus 7 dissesse: quem não dizima como crente, quem não dizima rouba do Senhor, tá? Independentemente se pastor está levando o teu ou não, que eu não quero entrar nesse detalhe. Tudo no Evangelho tem que ser justificado. Nós não podemos chegar aqui e pregar uma coisa para você que a gente não tem como provar. Ninguém pode pregar o que sentiu. Sabe, Deus falou comigo, eu quero trazer essa mensagem para vocês. Nós não temos essa autoridade. Nós não podemos nos pôr acima do que Ele disse. Vocês precisam entender isso. Vocês escutam a nossa pregação, saem por essa porta, o povo que está lá fora bombardeia vocês.
com um monte de ideia e dizem para vocês que nós estamos fazendo lavagem na tua cabeça. Você tem Bíblia para isso, para usar, para abrir, para dizer a verdade. Eu não sou dono da igreja, nem dono da verdade, Deus me livre. Nunca deixei isso aqui para vocês, nunca transpareci isso aqui. A palavra é Ele, irmãos, e nós temos que seguir o que Ele disse. Se todos nós obedecemos o que Ele disse, dá tudo certo o cenáculo. Amém? É lá que a gente se une no que Ele falou e ponto final. Dá licença. Senhor Jesus, é para celebrar isso? Ele vai falar. Ele vai dizer. Nós vamos tratar alguns aspectos hoje aqui que formam igreja, estrutura a igreja de Cristo, dá exatamente a ela o subsídio de fé, para que ela não só viva a verdadeira fé, mas tenha respostas, bênçãos, por coisas corretas que ela está fazendo. Porque quando você põe um pinheirinho dentro de casa, e enche de bolinhas brilhosas e luminosas, piscando, ou na frente da tua casa, você tem que saber a natureza e o significado daquilo, quem que inventou, da onde veio. E se você for investigar a natureza histórica daquilo, você vai se deparar lá atrás na Torre de Babel, que outro dia eu preguei sobre isso aqui, na história de um homem que se casou com a sua mãe, olha que absurdo, e que morrendo o filho de maneira precoce, a mãe, para não perder poderes políticos, inventou para a sociedade que o filho se encarnou numa árvorezinha, que uma vez por ano eles iam lá presentear aquela árvore, no conceito de que Nimrod era a árvore. E isso, por intermédio de tempos e de séculos, se propagou de formas diferentes. E hoje todo mundo vê isso de maneira angelical, inocente e tudo mais. Mas nós entendemos que tudo que se diz de acordo com estas peças simbólicas que são colocadas no Natal, todas elas falam de maneira espiritual. Todas representam uma entidade. Todas representam a história dos absurdos que a sociedade cometeu e vem cometendo, e parece que não quer terminar. Então não trate de coisa comum, ingênua, né? Inofensiva, o que tem natureza. E eu estou dando um exemplo para vocês aqui, não é meu propósito hoje aqui. Você quer, pega a apostila, lê lá, fica à vontade. A minha dedicação hoje aqui nesse culto é para esse povo que professa o nome dele entender o que é celebração. Sabe, entreguei minha vida para Jesus, Ele está aqui no meu coração, então eu quero entender isso com você. O que ele diria hoje? A igreja dele, o que ele falaria a nível de celebração? O que ele falaria? O que ele diria? Como ele quer ser adorado? Como ele quer ser visto? Então eu quero que a igreja abra o texto de Mateus 26, versos 17 a 29, se você não saiu dele, obviamente. Melhor dizendo, Lucas 22, tá? Versículo 19. No texto de Mateus 26, do verso 17 ao 29, enquanto se abre Lucas aí, nós vimos ali pela própria boca do Salvador, do Cristo, a instituição de uma celebração específica que se identifique com Ele e com a sua vontade. É Ele quem tem que falar. Uma celebração, volto a dizer, que é específica e se identifica com Ele e com a vontade dEle. Ele tem esse direito ou não? Tem ou não? Ué, meu filho, você está botando ele na manjedoura, eu quero saber para ele se esse barato aí ele quer. É simples. Como deram uma mãe para ele, como deram a manjedoura. Vocês têm que perguntar para ele. O senhor aceita? O senhor gosta? É legal? Vai trazer bênção? Vai trazer resposta? Quando alguém te abordar com ignorância, é o que você tem que dizer. O que Jesus fala a respeito? Você tem que falar. Ah, ele era uma criança, ele não podia falar, você é retardado? Ô meu filho, ele era uma criança, mas depois ele ficou grande e começou a falar, óbvio. Então tome cuidado com os constrangimentos, não perca o equilíbrio, tá? E a razão, abre a Bíblia e trata.
Tem irmãos aqui que estão cansados de ouvir o pastor Daniel pregar sobre isso, mas tem que gravar isso. Vocês têm familiares, vocês têm amigos, e todos eles te rodeiam nessa época para entender de você o porquê que você evita essa cerimônia. Você tem que falar por quê, caramba. Não é porque o pastor Daniel está pregando, não é porque a igreja da tua fé está ensinando, é porque Jesus não mandou. Lê o texto de Lucas capítulo 22, 19. Pode falar. Os irmãos têm medo de ler a Bíblia. Começa de novo, vai. Fazei isso em memória de mim. Ele pronuncia, ele dá um pronunciamento, ele traz uma exigência, uma referência. Se vocês querem lembrar de mim, lembrem assim. Ponto final. Uma instituição celebrativa que está relacionada, harmonizada com Ele e com a sua vontade. Pronuncie o Senhor. Se você quer lembrar de mim, me lembre assim. Se você quer ir numa churrascaria, vá. Se você quer comer iguarias, se alimentar delas, eu não vejo problemas. Mas se você cumpre o ritual, se você se põe à mesa para cumprir esse ritual, você está absorvendo, se comprometendo com toda uma natureza que até então a história confirma é satânica e pagã e não cristã. Temos o pronunciamento do Senhor, como Ele quer ser lembrado. Lê o texto de novo. Amém, Jesus? Amém. Quantos aqui testificam? Levante a mão. Amém? Não perca a razão, use a palavra de Deus. Vocês têm um ano todo para ver esse povo, vocês têm um ano todo para estar com eles, você tem um ano todo para cuidar do teu pai e da tua mãe, cuidar da tua família, estar com os teus amigos, que eu não sou contra também, mas quando se tratar de uma reunião celebrativa, que está a uma mesa, é rito, e muito pior ainda, que traz significações cristãs, que traz referências bíblicas, que traz o nome de Jesus. Eu não vou participar dessa porcaria, não em desrespeito a vocês, mas em respeito a Cristo, que não pediu para que ele fosse lembrado como uma criança. Mas por que o Silas Malafaia insiste que 25 de dezembro é um dia especial para a igreja? Porque ele vende produto nessa época, é tão fácil entender. Olha para a cara dele, de safado, que você vai entender, filho. O cara usa um texto, um versículo, e eu estou usando a Bíblia toda, tá? Ele usa os astros, os magos, os pastores e o campo. Eu estou usando o próprio Salvador, tá? Que deixou de ser criança para virar homem, para te falar o que Ele quer e como Ele quer ser lembrado. Tá bom para você? Então não tenha peso de consciência, não se sinta constrangido por ter deixado a tua família hoje. Deixei minha família lá, pastor Daniel. Não se sinta constrangido. Entre eles e o Senhor, nós somos o Senhor. Tá? Amanhã é dia 26, você vai lá e dá um abraço e encerra a parada, tá? Vai lá e come o frango, não tem problema. Mas na mesa com vocês eu não sento nesse dia, e nem em referência a isso, em respeito ao Senhor. Amém, Jesus? Texto de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Natureza exata da celebração que Jesus pronunciou, que era em memória dele. Vamos entender isso agora. Leia o texto em voz alta para mim, por favor. Pode ler, meu irmão. Você não vai ser penitenciado, pelo amor de Deus. Aumenta o volume.
Amém? Jesus aí, por intermédio da inspiração do próprio Senhor na vida desse irmão, o apóstolo Paulo, ele traduz, ele interpreta o que é na verdade essa celebração. É o dia da Páscoa daqueles que servem a Cristo. Ou seja, o significado original do rito que os judeus cumpriam, agora está sendo elevado para que ele cumpra, visto que ele é o Cordeiro de Deus, que cumpre as predições e as prefigurações do Antigo Testamento, que 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 também fala. Ele é o Cordeiro de Deus que está sendo imolado agora em sacrifício ao pecado da humanidade. Todas as figuras, todas as cerimônias ou prefigurações foram assumidas, incorporadas na obra, na pessoa de Cristo. Ele é a Páscoa agora, foi elevada a Ele, e o que Ele celebra agora convosco é a Páscoa de Deus, para um povo remido, para um povo crente, para um povo servo de Cristo. Era isso que Ele estava lá para instituir, um novo êxodo, uma nova Páscoa, uma nova aliança, uma nova mesa de comunhão, um novo tabernáculo, assumindo a posição, assumindo a postura do mediador que Deus instituiu para que nós o adoremos, para que nós lhe obedecemos, para que nós venhamos a servi-lo. Você tem que entender isso. Todo o Antigo Testamento foi cumprido por ele, toda a lei, cada vírgula e acento do que estava lá, que o homem não conseguiu obedecer, ele cumpriu para dar a nós a nova lei da dispensação e da fé. Por isso ele é o Cordeiro de Deus sem mancha, sem defeito, que Deus disponibilizou para nós, para nosso perdão, para nossa redenção, e isso foi pago na cruz por este Deus de amor. E é esse acontecimento que a celebração dele tentava instituir e ensinar para nós. E é assim que Ele quer que eu e você lembremos dele, o Cordeiro de Deus que foi morto pelos nossos pecados e moído pelas nossas transgressões. Aleluia, meu bom Jesus e meu santo Senhor, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário e sofreu e padeceu para tomar o nosso lugar. Ele não quer ser lembrado como um menino, mas como um verbo que se fez carne, que se fez homem, e na estrutura de um homem, Deus nos serviu com a sua vida. Se você quer lembrá-lo como criança, problema é teu, mas ele não. Você o coloca numa manjedoura, e a nossa memória o vê na cruz. Qual fé é maior? Qual destas duas o honra mais, o respeita mais? É muito simples, irmãos, é questão de metafísica. Você pega o cenário do menino, comove, né? Por isso as filosofias orientais e ocidentais aproveitam essa instância para exatamente explorar as pessoas e usar pessoas. Mas você coloca o Cristo crucificado diante da consciência humana e prega para ele o que eu estou pregando aqui agora, que Jesus morreu por ele e pelos pecados dele. Como é que ele vai se sentir e como é que ele vai ver tudo isso? Não vai dar para celebrar com comida, com festa. Se houver uma festa, vai ser festa de arrependimento, conversão e confissão. Amém ou não? Amém. Mas bota o menino na manjedoura, bota as luzinhas, qualquer um pode explorar a sua visão comercial. É simples, é uma questão de caráter, de natureza, de celebração. E Jesus deixou claro no que ele queria dizer, no que ele queria falar, além de instituir. Abre o texto de Mateus capítulo 26, verso 26 ao verso 28, leia em voz alta esse texto, por favor, em nome de Jesus.
Se tratando de natureza, também significado, a Santa Ceia, ou a celebração que ele pediu, de uma nova aliança, procura isso que Mateus 26, do verso 26 ao 28, diz, pela própria boca dele. Lê. Quando ele pede para que os discípulos celebrem com ele um acontecimento, ele pede para que fosse lembrado, recordado e celebrado o quê? Uma obra de redenção. A bênção que está aqui nessa mesa agora é bênção de redenção. Festejem isso comigo agora. Que os nossos pecados podem ser perdoados, que o homem pode ser liberto das suas imundícias e de sua natureza pecaminosa. Celebrem agora comigo, que eu estou morrendo para tirar cada um de vocês da prisão da iniquidade, da perversidade, e vos libertar pelo poder de Deus. Celebrem comigo isso aqui. Serei derramado, sofrerei, irei entrar em padecimento para vos resgatar, para vos transformar, para dar a Deus um poder de justiça da qual não exista pecado que Deus não possa perdoar, ou pecador que Ele também não possa restaurar. A bênção aqui não é comida, a bênção aqui não é bebida, a bênção aqui não é estética, não é beleza, não é conquista material e muito mais ainda pacificadora. Não introduz família e também não trabalha no âmbito social. A visão é redenção, a visão é restauração do que está comprometido pelo pecado desde Adão, e ele procura restaurar isso agora. Desde que ele subiu, o evangelho é pregado assim, por gente honesta. Vocês estão aqui para comemorar uma bênção, que o reino dele veio, se manifestou, para nos acolher, para nos dar o perdão. Sabe, tem gente que não festeja esse tipo de coisa, e muito mais precisa do perdão, porque nem arrependimento tem ou interesse de querer se converter, mas gosta do Natal. E gosta também de gerar filosofias por intermédio da simbologia do menino Jesus. Você é um tremendo de um safado, de um sem vergonha, que tem que tomar vergonha na cara. E com todo respeito, porque eu sou uma pessoa muito educada, falar do meu Jesus assim, você me afeta, tá? E afeta irmãos que estão aqui, afeta essa igreja, vamos dizer assim, porque nós sabemos a forma correta. Sabe, é muito fácil celebrarmos um acontecimento material. Você passa o cartão, até já fiz uma musiquinha aqui, certo? O cartão já tem até aqueles riscos, aqueles buracos que não aguenta mais ser passado no magnético, entendeu? A senha de 3 dígitos, 4 dígitos, entendeu? Até o comerciante já sabe, de tanto que você comprou nessa data, todo mundo já sabe, lá vem ele, entendeu? Com o cartão, com a visão consumista. É muito fácil celebrar esse tipo de coisa, tá? Estamos aqui se reunindo para celebrar o menino Jesus e o dia que a salvação chegou na terra. Mas é comida, é bebida, é presente, simbologias completamente fora do contexto, sentimentos e perspectivas completamente fora do que eu estou pregando aqui, e sendo admitida como coisa cristã. Mas a festa que está na igreja dele é festa de redenção. A festa que está lá onde ele prega é esta: que Deus permitiu que o seu filho fosse morto pelos homens, para dar aos homens uma oportunidade de salvação. É a festa que nós estamos celebrando aqui, a nossa Páscoa, o nosso êxodo do mundo da corrupção, do mundo da iniquidade. É essa festa que a igreja está com a fé, neste momento agora está pronunciando, introduzindo no povo que está aqui nesta noite. E nós não temos vergonha nenhuma de te falar.
Muitos que estão sentados aqui nesse banco não estariam se soubessem disso antes de conhecer a palavra. Só souberam do nome e por isso foram enganados e têm essas simpatias por Jesus, mas mal sabem eles quem é Jesus. Estamos te pregando isso aqui agora. Celebramos aquilo que ele pediu, e no seu pronunciamento, na sua ordenança, está o significado do que ele celebrava. E a coisa aqui é tão grande que eu pergunto para você aqui: quem seria o homem aqui nessa noite que celebraria o dia da tua morte por alguma causa que condiz com a fé? Somos pequenos demais para ele. Somos muitos miseráveis dentro dessa dimensão chamada amor. Acho bom você entender isso. O que as pessoas falam que tem fé não condiz com isso aqui. Fé virou um produto. Fé no mundo virou um pensamento positivo. Para nós aqui é uma vida por ele. É uma vida porque ele nos deu a nossa, a dele. Ele nos deu tudo o que ele tinha. E nós estamos tentando devolver aos poucos esse amor que nós fomos amados. E o significado é recordar também, não só o dia em que a salvação desceu até a nós, como também a visão de como ela vai encerrar. Texto de Mateus 26, 29, olha o que ele fala. Pode ler o texto. Que vocês entendam a celebração que ele pede para que seja aplicadas na fé, na vida da igreja, que ela só seja feita até o dia da sua glória. Porque a bênção que nós estamos celebrando aqui é a bênção da redenção, é a bênção da escatologia, é a bênção do dia da consumação, do dia em que ele virá para arrebatar quem ele salvou, para elevar este povo ao reino de Deus, levar este povo para lá onde ele está agora, para que seja feita com ele a celebração definitiva da vida eterna. Vocês vão fazer isso até o dia em que eu voltar, porque o dia em que eu voltar, vocês vão celebrar comigo no céu, com o pão do céu e com o vinho que Deus dá, da vide dele. Se vocês querem celebrar, celebrem ele assim, com o seu pensamento focado no que ele veio te oferecer, com o coração entregue naquilo que ele quer fazer agora na tua vida, e olhando para frente, com a sensação de que ele pode vir a qualquer momento, anunciando o dia dele, anunciando o grande dia dele. Amém, cenáculo? Amém, igreja? Amém. Texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Então, quando você fica lá abraçando todo mundo, Feliz Natal, felicidades, tudo de bom para você, muita paz no coração, e aquela coisa toda de lambança, você está falando por você, por educação, por cultura, por gesto singelo, simbólico, mas nada cristão. Porque se Jesus fosse dar um abraço em alguém, seria ali na mesa que ele instituiu, para anunciar a ele o que ele anunciou aos discípulos: eu morri por você, e quero que você festeje esse acontecimento na tua vida, porque vim para te transformar e te levar para o meu reino. Ah, isso não me agrada muito não. Tchau. Vai para o templo de Salomão. Você está perdendo o teu tempo aqui, filho. Vai abraçar o Macedo. Você tem a cara dele, tá? É isso. Por que um cristão não pode dizer Feliz Natal? Porque, filho, eu acho que é um tiro no pé. Entendeu? O Senhor te vê como uma testemunha ocular desse fato,
de quem está vivendo a redenção e a expectativa de que ele vai voltar. Daí você pega e vira para o inconsequente e diz para ele Feliz Natal. Ah, pastor, mas nós temos que ser educado. Educado e vai para o inferno, inclusive. Porque é mais ou menos como se você estivesse assinando um comprometimento com alguém que precisa saber disso, que você sabe, mas não ouviu de você. É como eu e você hoje aqui, tá? Eu podia pregar sobre qualquer coisa hoje aqui. Por que eu estou pregando sobre isso aqui? É mais do que óbvio. É uma data muito especial para se falar sobre isso. Entendeu? Tão especial que muitos aqui já participaram de Santa Ceia, pão e cálice, e nem sabem o que é isso. Foi lá para alimentar o ventre e achar que estava incorporando a bênção. E na verdade, incorporou outra coisa que nós vamos repreender hoje aqui. Mas esse costume de dizer Feliz Natal, é mais ou menos isso. Você está determinando sobre aquela pessoa e sobre você mesmo um erro. Tá? Você está encaminhando ela e você mesmo para um colapso total com Deus, com Ele, um rompimento com Ele, não com a sociedade, mas com Ele. Por quê? Porque a celebração, o testemunho, a proclamação que Ele quer que a igreja faça, não é essa. Lê o texto, 1 Coríntios 11, 26. Amém? Amém, Jesus? Amém. A bênção de Deus está na morte dele e na ressurreição dele. A bênção de Deus está no fato que o Filho foi perfeito no que ele fez. Celebrem isso com ele. Recordem isso. Pensem sobre isso. Ponham na vossa memória. Escreve isso no teu coração. Ore por isso, se inspire nisso. É o propósito de Deus para nós, é perfeito. Quero que você celebre isso comigo. A morte e a ressurreição do nosso Salvador, que assinala a nós um caminho de redenção e um dia glorioso que iremos morar com Ele no reino definitivo. Celebrem comigo esse acontecimento. Tirem as árvores de Natal, tirem os presépios, tirem os presentes, tirem as comidas da mesa, tirem tudo isso, rasguem dia 25 de dezembro. E ponham no vosso calendário diário, que a celebração da igreja é esta, toda vez que ela se reúne para adorar e celebrar este dia em que ele conheceu Jesus Cristo. E a mensagem da cruz, e foi lá, aos pés do Calvário, onde ele foi moído, lá onde ele ressurgiu, que nós recebemos a nossa salvação e a nossa libertação. Lá está a morte do nosso velho homem, lá está a sepultura do Daniel antigo, e lá está aonde ele renasceu, aonde ele nasceu em Cristo Jesus, aonde ele se renovou e se transformou em Cristo Jesus. Vivemos dessa mensagem, vivemos desta palavra, vivemos desse acontecimento, vivemos dessa expectativa, que essa obra vai se encerrar, e que nós beberemos do vinho que sai da vide de Deus que está no seu reino. Eu não sei que gosto que tem essa uva, mas quero beber e quero estar lá. Mas filho, vamos deixar uma coisa clara. Não te alegra. E a pergunta que eu te faço é: por que você se batizou? Por que você diz que você tem Jesus? Por que você diz que Ele está na tua vida? Você está mais para aqueles funk que joga tiro para o alto, joga R15, do que sentar na mesa com Ele. Você não acha? Está mais teu aspecto. Entendeu? Mini saia, mostrando o traseiro, subindo em cima do carro, parecendo membro da Farc. Certo? Saindo da loja assim, cheio de sacola, 6 numa mão e 6 numa outra. Não tem força para pegar um botijão, mas tem força para carregar as 12 malas
de roupa que comprou no shopping, entendeu? Se é um botijão, chama o marido para pegar. Mas se é sacola, filho, de roupa nova, perfume, sapato, arranja força. É assim mesmo. Na hora a mulherada fica forte, fica o Hércules. Se for um carro zero, então leve ele nas costas, num braço só. Não, maridão, pode deixar que eu levo sozinha. Não, maridão, fica tranquilo que eu troco o step sozinho. Se o preço for esse, eu pego uma carteirinha. É comigo mesmo. Tomo posse. Fala assim. Tomo posse da minha vitória. Cheiro de couro. É zero. Estofado de couro. Ar-condicionado. Tridimensional. Vamos festejar Jesus, né? E pior de tudo, filho, tem um povo que ainda tem até estilo para fazer a bagunça. Tem outros que parece que saiu do cemitério, que quando entra na celebração, na mesa da família, comilança, tudo, entra com os olhos preto, os olhos arrastados aqui para cima. Umas que a sobrancelha não tem mais, faz um lápis assim, ó. Você olha e fala, nossa, mais um pouquinho de maquiagem aí, filho. Entendeu? Nós vamos te mandar lá para ser coveira. A tristeza está toda escondida ali, daquele batom. Um brinco desse tamanho assim. Entendeu? Uma argola assim, ó. Uma de cada lado. Parecendo aqueles indianos, africanos. Bota um prato na boca, só falta isso. Uma argola no nariz. E dá de tudo. É a pluralidade. Pastor, você tem que entender a modernidade. Uma argola aqui no ouvido. Entendeu? Filho, você não está ouvindo, tem que aumentar. Está tão ruim tua audição assim. Eu sou feliz assim. Cada dia mais está difícil de olhar para essa sociedade e ver o que é normal. Mas você quer ver pluralidade, vai no Natal. Senta na mesa com ele, você vai ver de tudo. Entendeu? Até extraterrestre vai estar lá. Deus me livre e guarde. Sai de casa, você viu a farofa dela? Você viu o feijão? Estava com gosto de estragado. Refrigerante sem estar gelado. Entendeu? Uma comida estranha. Mas nós tem que ir, vai fazer o quê, né? Tá com a carne no dente, nem paletó escovou e ainda está reclamando já da janta. Tudo gente boa que entra na tua casa. É tudo gente que te ama. O ano todo nem lembra de você, mas se você falar que vai ter comida, os caras entram na tua porta, quer sentar na tua mesa e vem te abraça. É que nem velório. Nunca ninguém apareceu, mas no velório vai só para chorar e tomar café. É a data da hipocrisia. Perdi um pouco de tempo falando sobre isso, mas é. O que nós ganhamos com isso? Presente, pastor. Já viu amigo secreto? Você dá um relógio e ele te dá um chinelo. Como é que você reclama um negócio desse? Filho, eu estou te dando um relógio, você me deu uma havaiana. Mas a havaiana tem o seu valor. Tem o seu valor na sua cabeça. Amigo secreto deveria ter um valor estimado para não ter essa injustiça. Mas você vai lá na arvorezinha, cadê o meu? Cadê o meu? O teu é esse aqui. É pequeno. Ah, mas deve ser valoroso. E vai lá e pega. A hora que ele abre, ele fica assustado. Entendeu? Tem um cortador de unha para ele. E ele olha para o outro que ele deu, e o cara todo feliz, com uma camisa do último tipo. Ah, ele até estica ela e fala, é original. E ele lá com o cortador de unha. É tanta bênção para esse povo. E quem já recebeu meia aqui? Ah lá, pode levantar a mão, filho, a gente já foi otário um dia. Quem já recebeu meia? Meia de presente, filho. Meia de presente. Estão dizendo para você que você está tão pobre que você precisa de uma meia. É Natal. Blém, 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 blém. É Natal, irmão. Lucas 22, do verso 15 ao verso 17. Lê esse texto em voz alta para o pastor.
tornando significativa a nova aliança, na celebração, que recorda a bênção da redenção e da sua escatologia, da sua morte e da sua ressurreição, que celebra o acontecimento da cruz. Olha o que Jesus fala aí, Lucas 22, verso 15 ao verso 17, lê em voz alta. Amém, lê? Amém. É texto bom também. Era de costume que as pessoas, quando celebrassem a Páscoa no judaísmo, todas essas celebrassem compartilhando, dividindo consigo mesmas a refeição. Quando o Senhor vai celebrar o acontecimento da sua morte expiatória, da sua morte redentora, Ele tenta compartilhar da mesma forma com os seus discípulos esse acontecimento. O que Ele quis dizer com isso? Porque não só Ele, porque todos com Ele. Porque a Bíblia entende que quem celebra o acontecimento da cruz, se une com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Estamos unidos com Ele. É isso que o Senhor tentava naquele momento fazer com os seus discípulos, não gente comum, gente que fez objeção e objeção pela fé nele, de que eles celebrassem, compartilhando não só a satisfação de receber esse presente de Deus, mas também do que eles iam viver por Ele. Você esperava de Jesus bênçãos, bênçãos, bênçãos que te enriquecesse materialmente, e aqui Ele está compartilhando o sofrimento. O Mestre chama, vem cear. E quem ceia com Ele, e quem celebra com Ele essa Páscoa, se une com Ele na morte e na ressurreição, se une com Ele na comunhão, no poder da vida eterna. Por isso que digo, muitos abandonaram este amor, abandonaram este propósito de uma vida por Ele, e com o tempo foram se enchendo de todas essas ideias puramente supersticiosas, místicas. Por isso estão interessados em datas específicas, calendários festivos, porque são vazios de Cristo, porque estão pervertidos pela filosofia. É tão simples a mensagem dele, é tão objetiva a mensagem dele, é tão claro o que ele quer da igreja dele na terra, mas eles complicam, dificultam, para jogar soberba e orgulho no coração dos homens. E é o que nós estamos vivendo nessa era, é a soberba e o orgulho de uma sociedade que só quer Deus para o seu próprio ego, para o seu próprio consumo. Mas o Mestre chama, celebre comigo a união, celebre comigo a união do meu corpo e do meu sangue. Que Paulo fala que anuncie a morte de Cristo no teu corpo pecador, na tua mente carnal, nas tuas iniquidades. Anuncie a fidelidade, anuncie a santidade, anuncie a sujeição no teu caminho de fé, porque se estás unido a Cristo, o pecado já não te domina mais, e não tem mais poder sobre você, porque Cristo te libertou, e mora em você, e habita e está em você. Celebre a vida e o holocausto do Cordeiro de Deus,
porque quem celebra com ele esse acontecimento se une no seu corpo e no seu sangue. Olha o que Jesus fala em João capítulo 6, versículo 53 ao versículo 58. Lê o versículo 53 somente. João 6, 53, leia. Não se trata de uma refeição simbólica, né? Mas de um compartilhamento de experiência de vida, de vocação. É isso que ele buscava com seus discípulos, tá? Compartilhar com eles o que eles iam precisar, viver por ele também. Quem não come do meu pão, quem não bebe do meu cálice, não pode estar comigo. Ele quer dizer, não é meu discípulo, não me pertence. Esse povo só me pertence se eles estão unidos comigo no corpo e no sangue. Sujeição absoluta naquilo que ele quer e veio fazer aqui. Você tem que entender que a imposição não parte da igreja nem do pastor, mas do que ele disse. Então olha só como as coisas são interessantes. Igreja, pastor, instituição, tudo isso é muito fácil de adquirir. Mas se unir a ele e ser reconhecido como parte dele agora, é algo que está muito acima da competência de um pastor e da competência de uma igreja dizer. Não te preocupa? Acho bom preocupar. Você se sente seguro, protegido, porque você tem uma igreja por detrás de você, te assessorando, te administrando e te aconselhando. E eu estou aqui te oferecendo uma coisa muito melhor e maior do que isso. Fazer parte dele. E você pode estar com a sensação de que tudo está correto, aqui materialmente falando, mas espiritualmente nós já estamos cortados daquilo que é mais importante, e ele não nos reconhece, porque não fazemos parte do que ele gostaria compartilhar. Vai ser muito doloroso chegar lá no fim e escutar da boca dele isso. Você está assustado ouvindo de mim isso? Imagine se você ouvir propriamente dele. O impacto que não vai ter isso na tua vida. E saber que você mentiu para você mesmo. E que toda essa consequência agora vai cair sobre você, porque Deus não vai absolver, Deus não vai retardar o impacto da minha e da tua condenação, tendo em vista que nós não respeitamos o que ele disse e não tivemos uma vida por ele. Essa pregação de hoje você pode fundamentar também para o aspecto de que todos podem dizer Senhor, 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 Senhor. É um movimento musical, tem cifras, tem melodia, tem tons maravilhosos e gente muito mais afinada do que nós hoje aqui. Mas tudo isso saindo de um povo sem Cristo, vazios, separados completamente dele, porque não vivem a fé, mas cantam o nome dele. Então ele diz lá no texto: em vão me adoram. Porque muitos que dizem aqui Senhor, 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 não vão entrar no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha que perca de tempo. Se a significação da celebração que ele instituiu é essa, que a bênção é a redenção, que a bênção é a promessa da sua vinda, que a bênção é estarmos unidos com ele na morte e na ressurreição dele, que a bênção que nós estamos celebrando aqui realmente é esta: ele compartilhar conosco desta experiência de servir a Deus como ele serviu, e de dar a vida como ele deu pela causa. Daí você vai cair
exatamente na conclusão de que há muito tempo você entra dentro de uma igreja só para representar a tua religiosidade, porque você não tem contexto nenhum de um cristão e de um discípulo. Toda a tua estrutura espiritual está comprometida, materializada, para não dizer fútil e banal, como teus pensamentos estão. Mas você acha que isso é agradável, para ele não. Quem não come do meu pão e não bebe do meu cálice, não tem comunhão comigo. E se ele falou, está aí aquele que é maior do que o teu pastor e do que a tua igreja. Que eu digo para você que é muito sério isso. Aqui só tem salvo, nunca diga uma coisa dessa. Aqui só tem irmão, nunca fale uma coisa dessa. Porque instituir, só ele, confirmar, só ele. Nós ainda vamos ser muito surpreendidos por gente que se diz cristã, que lá na frente vai virar ateu. Que gente que era aqui toda choraminganda, sabe, choraminganda. Ai Jesus, ai Senhor, ai meu Deus, ai Espírito Santo. Agora virou o capeta e de repente virou o anticristo. Muita gente vai mudar do vinho para a água, não da água para o vinho. Você vai falar assim, nossa, mas por que isso? Simples, porque quem tem que confirmar é ele, não o homem. Igreja você pode colocar no quadro, em letras alfabéticas, de ordem alfabética, com o dízimo do lado, que vocês vêm de igreja assim, né? Irmão, valor tal, irmã, valor tal. E você passa lá no quadro e fala, nossa, o irmão lá de baixo está dizimando, hein? Olha o valor do cara, se isso é 10%, ele ganha 3 milhões. Entendeu? Quem vem de igreja assim, levanta a mão. Ou então da igreja que você põe no mural. O que o nome desse irmão está fazendo? Está eternizado. Porque ele doou a igreja, doou o órgão, doou a bateria, doou o baixo. É um irmão especial, está eternizado. Ele vai morrer e nós vamos lembrar dele. É porque não ajoelha logo, não faz o sinal da cruz e não adora ele. Muitos aqui vêm dessa banalidade, banalidades que surgem por causa da ignorância. A ignorância que nós estamos tentando quebrar hoje aqui. Abre o texto da palavra de Deus, Hebreus 10. O rito simbólico da celebração que ele pede a nós. O alimento e a bebida desempenhando o papel do rito que ele pede. A primeira palavra que você vai ver hoje aqui é pão. Hebreus 10, versículo 5 ao versículo 10, lê em voz alta, cenáculo. Amém? Até o versículo 10, depois você lê, nós não estamos com muito tempo. Amém, Jesus? Qual o significado do pão na Santa Ceia? Qual o objetivo dele na Santa Ceia? Simbólico. Ele representa a palavra de Cristo, que se tornou uma parábola do seu corpo, que foi oferecido como ritual pela nossa salvação. O pão, ele representa isso. Houve conceitos medievais, que é a teoria da substanciação, que muitos diziam que era literalmente o corpo de Cristo, tá? Que o corpo de Cristo era literalmente o pão. Isso é um erro, tá? O pão ele não tem poder, é só para reflexão, lembrança. Capacidade de lembrar, de refletir, de valorizar o que ele testemunhou, o que ele ensinou. Nós estamos celebrando um acontecimento unido a isso, o que ele falou, o que ele ensinou, o que ele viveu. Então você come o pão
testificando que você está vivendo essa fé. O pão não vai te curar, o pão não vai te libertar, o pão não vai nem te condenar. A condenação, se ela vier, vai ser devido ao teu mau funcionamento, à tua contradição. Mas o pão tem que estar ali. Por quê? Porque é uma simbologia histórica do que literalmente ele viveu e ofereceu em nosso serviço, para a bênção nossa. E agora, quando você comer este pão, lembra do que ele fez e assuma esse testemunho, porque é o que ele quer compartilhar com você. Quem está apto para ceiar? Aquele que está apto para confirmar uma vida com ele, de sujeição, que a gente entende que é só quem é batizado. Então é muito simples, pode ser qualquer pão, desde que seja comestível, e que tenha alguém para dizer o porquê que nós estamos fazendo isso aqui agora. Muitas igrejas abrem ao público essa celebração, não deveria, eu já vou chegar lá. Porque quem está comendo aqui agora, está afirmando que ele vive essa fé, que ele vive a palavra de Cristo. Que Paulo diz que aquele que come em contradição, ele come para se condenar. É uma condenação maior que ele está assumindo, celebrando um acontecimento na vida dele que não aconteceu. Reflita, pense. Lucas 22, verso 20. O alimento e a bebida desempenham o papel da significação do corpo e do sangue de Cristo. O cálice, a bebida, está aí em Lucas capítulo 22, versículo 20. Leia em voz alta, cenáculo. Amém? Em Lucas 22, versículo 20, ele diz que o sangue dele está sendo derramado na sua morte por obra expiatória de perdão. O cálice passa a ser o novo revestimento de significado, cálice de bênção, com memória da redenção que está chegando por nós pelo sofrimento dele. Lá no texto de Marcos capítulo 10, versículo 38, 39, ali nesse texto, o Senhor, ele deixa claro ali, em oração, em pregação, lê o texto, para dois indivíduos que queriam um esclarecimento do que eles iam ganhar, lê o texto. Amém, está ótimo. O que está dentro do cálice? A gente coloca aí um suquinho de uva. Pode ficar sossegado que ninguém põe cachaça não. Põe um suquinho de uva. Não há uma preocupação de qual substância nós devemos colocar ali. Mas tem que ser um derivado da uva, porque respeita a simbologia. Mas o que Jesus quer com o cálice? Que quando a igreja levante para orar e insira esse cálice sobre a sua vida, é a ministração do compartilhamento dele conosco, seu amor, sua dor, seu sofrimento, sua obediência pela causa. Este sangue foi derramado por isso. É o cálice da bênção, é o cálice da remissão, é o cálice da dor, do sofrimento pela causa de Cristo na tua vida. Coisa esta que ele orou em Lucas 22, versículo 42, pedindo ao Pai
que, se possível, fosse afastado dele o cálice, que é a figura do seu sofrimento e da sua provação. Quando a igreja celebra Cristo no cálice, está celebrando um pacto de sangue com Ele, de que a vida que ela vai ter agora é uma vida de santidade, e que o seu sacrifício, e que as suas lutas, as suas provações, alcançará esse objetivo: engrandecer o Senhor no seu corpo, na sua vida, na sua mente e naquilo que ela faz. Então, quando a gente entra para celebrar a Santa Ceia, nós entramos para celebrar essa união com Ele e a obediência. Ele pediu para ser afastado dele, e não foi, e ele bebeu. E foi o que ele disse para aqueles 2 discípulos: eu não posso dar a vocês um lugar especial no reino do meu Pai, mas o cálice que eu vou beber e o batismo com o que eu me batizei, isso eu posso compartilhar com vocês. Então são figuras que transmitem um significado espiritual profundo para nós, de um valor profundo para as nossas mentes e para os nossos corações. E como todo mundo percebe, é muito simples, não há muito glamour, é um pão, são os cálices, é distribuído para aqueles que são batizados nesse objetivo: reflexão, adoração e obediência. É o que ele espera da igreja fiel, é que ele possa realmente ter comunhão com quem ele compartilha, com quem ele harmoniza, com quem ele se identifica. É muito simples. Mas por que a igreja caiu? Porque o propósito dela não é esse agora, certo? Nós estamos tirando dos escombros crentes assim. Não há mais crentes hoje em dia, como eu estou pregando aqui agora. São minorias, estão espalhadas e isoladas, fora dos holofotes, fora das vitrines e das igrejas multimodernas. E é mais do que óbvio que eles não vão querer aparecer para a sociedade, no sentido de tornar a celebração um glamour religioso, porque é secreto, é íntimo, é restrito. Quando ela reflete, ela pensa com Cristo no que ela precisa fazer, que não fez ainda. Ela não quer chamar ninguém, só os da fé vão entender a linguagem de Deus e os seus propósitos que estão sendo falados neste altar. Já os demais já têm destino. Por isso que eu falei no começo desse culto, não dá para você colocar uma pessoa como membro no corpo de Cristo sem ela saber qual vai ser a função dela, porque nós vamos desgraçar com essa pessoa. Quando ela pegar o pão e o cálice achando que ela está recebendo fluidos do céu, nós estamos matando mais ela ainda, porque isso é para pessoas que já têm a função praticada de um cristão. Nós não estamos fazendo isso daqui para levantar o sovacão para o alto e achar lindo e maravilhoso, porque nós vamos receber bons fluidos do alto. Por isso o pinheirinho, por isso a simbologia é tão adorada, respeitada e valorizada pela sociedade, porque eles tentam, tirar até do pão e do cálice alguma coisa para eles. E a importância não é a mesa, é o que está por detrás dela. São as pessoas, são os sentimentos, são os corações que hoje vão celebrá-lo. É isso que nos importa aqui. Amém? Tem uma irmã aqui na igreja que ela faz o pão da Santa Ceia, que ela faz muito gostoso, que eu tenho que pegar e fazer pouquinho a hora que eu corto, para o cara não, entendeu? Não comer ele inteiro. Mas se fosse também o contrário disso, não tinha problema, porque a essência não é o sabor do que nós vamos ingerir,
mas a celebração daquilo que aconteceu nas nossas vidas em relação a Ele. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Com quem Jesus tem comunhão? Com quem sobe no monte para orar? Com quem ora 40 dias e 40 noites no deserto? A comunhão dele está com aquele com quem ele pode compartilhar dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e dos seus objetivos. Não se trata de religião, se trata de redenção e escatologia. O evangelho querendo ficar rico com almas, não com religiosos, mas por pessoas que optarão viver por Cristo exclusivamente. Por isso que eu falei para os irmãos, fora de vitrine, fora de holofotes, nós não queremos aparecer. E se aparecermos, para pregar, para evangelizar. Mas na hora que nós vamos celebrar com Ele, na mesa, só quem é dele. Interessante isso. Ele pega, chega um momento certo dele celebrar o acontecimento que ele ia cumprir, pede aos discípulos para ir num lugar certo, aonde haveria um homem que disponibilizaria este lugar, que foi reconhecido pela história bíblica como sendo o cenáculo, que era um lugar onde se faziam refeições, que ele pediu emprestado para celebrar com eles o acontecimento. E neste acontecimento aí entra o propósito da mesa. Só entra quem é discípulo, mais ninguém, só quem é discípulo, porque a mesa passa a ter um significado, mesa dele, é dele a mesa aqui. Aqui não senta qualquer um. Chama espírita, chama o católico, chama o budista, fora. Chama o evangélico, fora. É restrito. Aqui no meu caso, nós só celebramos esse acontecimento com membros que a gente conhece, vida, posicionamento, idoneidade, tudo. Mas quem é de outro ministério, nós não celebramos, porque eu não sei. Porque segue a risca. A mesa é dele. Eu não posso gerenciar quem faz, quem não. É dele. Então ele pede só quem é discípulo. E aí é que entra o pastor. A gente sabe quem é, mais ou menos aqui, quem é crente ou não. Quem é batizado, quem assumiu responsabilidades. E a Santa Ceia, ela passa a desvendar unidade, comunhão com Ele. Então chama a família, fora. Chama os parentes, fora. Essa celebração é só do crente. Vocês entendem? Porque Natal, gente, é a festa da família, de arromba, não dele. Chama todo mundo porque Jesus faria isso. Mas ele sentou com os bandidos, dizem os filósofos, sentou com os destelhados, sentou com os pobres, quando foi pregar, não quando foi celebrar. Rapaz, que essa historinha furada para lá, ô bonde desenfreado. Tá? Ele sentou com todo mundo, porque essa restrição é simples. É só estudar os acontecimentos, as etapas certinho, você vai saber que quando chegou a hora dele compartilhar, só foi com quem ele admitia ser discípulo. Está aí no texto que você leu, Mateus 26, e nos demais evangelhos, só crente, só batizado, só quem é reconhecido. Cenáculo por quê? Caráter fechado, restrito. É eu e quem eu confio. A mesa é dele, não é um ato público. Meu sogro tomou Santa Ceia na Assembleia de Deus, e quando ele veio me contar, ele contou com a maior naturalidade, coitado.
E vai saber se não tinha cachaça, que ele voltou lá para tomar. Até devia ter um vinho lá, Cabernet Sauvignon, né? Tá bom aqui, hein? O meia é da melhor qualidade, hein? E lá estão aqueles coitados levantando o pão e o cálice. Xigili gundum gundum. Que é isso aí, meu filho? Estou no mistério. Manda pro alfaiate que está desgovernado o negócio. Manda pro alemão, lá na De Pascoal, para alinhar esse cara. Entendeu? Que o bicho está encurvado. É mistério, é mistério. Vai cair o cálice, irmão. É mistério, é mistério. Nós estamos cansados disso, certo? Deus desvenda a comunhão e a unidade na celebração. E aqueles que celebram, celebrem com Ele. A responsabilidade da igreja que vocês assumiram. E do propósito do evangelho que vocês se converteram. De propagar não só a tua alma, mas a todos que não conhecem quem é Jesus Cristo. Festejem com Ele esse acontecimento. E quando vocês saírem da porta da congregação dele, saírem como soldados da causa, para semear a boa semente desse reino e fazer esse rebanho aumentar, mas não com inconsequentes, mas com convertidos. Porque quando a igreja primitiva repartia o pão, ela repartia o corpo de Cristo. A responsabilidade de manter esta obra, esta igreja que está de portas abertas para anunciar o evangelho puro e santo deste Senhor. Aleluia, meu santo Jesus, meu santo Salvador. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Estou terminando, cenáculo. E quando cear, e quando sentar nesta mesa, comendo deste pão e bebendo desse cálice, a essência é isso aí, ó. 1 Coríntios 16, 22. Lembra do que ele te fez e do que vai acontecer no final. Leia. Jesus Cristo. Irmão, leia alto esse texto. Ah! Quem não sabe que é Maranata vai saber hoje. Fala de novo. Nossa, tem que dar uma vitamina para você, filho. A Maranata. Entendeu? Você é fanhoso? Com respeito aos fanhosos, que Deus os cure. Fala alto, Maranata. Maranata. Quem não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. O que Paulo está querendo dizer aí? Que a expectativa da nossa celebração é a glória do advento dele. Ou seja, Maranata, vem Jesus, vem Senhor, porque nós queremos o teu reino. Por que o crente cumprimenta com Maranata? Primeiro, foi utilizado pelos cristãos como um código de identificação de quem era crente fiel, porque eles não podiam se cumprimentar normalmente para não serem vistos pelos romanos e serem presos. Isso é o fundo histórico. Espiritual, significativo, é que Maranata quer dizer vem Jesus. Não quer dizer Maranata a igreja dos caras que foram presos, tá? Aquele que não ama o Senhor seja excluído. Maranata. Aquele que não ama o Senhor seja excluído, sai fora. Essa mesa não é para você. Essa mesa é para crente. Daí Paulo adverte no texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 ao versículo 21, o perigo de pessoas que se dizem crentes participarem de maneira real de cultos pagãos e cultos a ídolos. Daí ele introduz o conceito de mesa como sendo conceito de comunhão. E ele fala aí no texto: não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, porque ele sabia de membros que estavam indo festejar acontecimentos religiosos, tá? Que estavam ferindo o que eu estou te pregando hoje aqui. Pode ser o Natal,
pode ser festa junina, que tornaram gospel, eu não sei que tamanha idiotice. Cristianizar o que é pagão. Meu filho, o reino do meu Senhor não precisa de nada do mundo para satisfazer, para alegrar a igreja dele. Eu não sei para que essa besteira, entendeu? Outro dia o pastor estava lá pregando, entendeu? Pregando tão gostoso, é quando eu grito, é tão bom. E pregando, eu estou aqui dividindo um espaço com uma outra igreja do outro lado, que estava cantando funk, em ritmo de funk, letras cristãs. Eu falei, gente, para que isso? Tanta melodia para utilizar, vai querer imitar esse povo de baixo nível. Ah, mas se nós colocarmos esse ritmo aqui, vai vir gente. Eu não quero que venha. Fica lá na tua casa, lá o Rebolation. Pode ficar lá, Rebolation. Nós não queremos você não. Porque olha, filho, com ritmo muito adequado, o povo já começa assim com o sapatinho, ó. Deixa eu fazer, porque senão os irmãos não vê lá. E olha que o pastor, eu particularmente, amo louvor agitado. Componho, aliás, mas com muita cautela, porque senão já começa assim, ó. Daqui a pouco ele está assim. Né, Rogério? Muita cautela nessa hora. Vai devagar, Fabrício, vai devagar. Não entusiasma muito não, porque senão daqui a pouco tem gente jogando o cara pro meio das pernas aí, anos 60. Vai devagar aí, meu filho. Ah, calma. Não levanta muitos ânimos aí não. Festa junina gospel, Natal cristão, e foram sendo introduzidos esses conceitos dentro da igreja para quê? Para vender produtos e perspectivas falsas, tá? Porque quem quer ser de Cristo, o objeto final da celebração é Ele. A mesa é dele, só senta quem Ele quer e quem Ele reconhece para celebrar o que Ele pede. Se você não entender isso, nada vai dar certo com você, na fé. Tendo em vista que você é um tremendo do ignorante que renuncia e despreza as próprias palavras dele. E nós sabemos do que nós estamos falando aqui, de irmãos que começam aqui no Cenáculo a Fé, todo alegre, pulando, a igreja do pastor Daniel, a igreja do Cenáculo da Fé, essa igreja de Deus, aqui se prega a verdade. Um ano e meio, o cara já está arriado. Não? Um ano e meio ele já está assim. Eu falo, nossa, cadê o fogo? Eu já sei. É que a hora que ele foi beber o cálice do sofrimento e do padecimento pela causa, e comer o pão, literalmente, espiritualmente falando, do que disciplina, do que exorta, do que educa, da parte de Cristo, a ficha caiu para ele que Jesus não é tão bom assim para ele, certo? Amém? É que nem o produto é isso aí. Venha para a igreja hoje, porque hoje nós teremos a sessão do descarrego. Teve uma irmã que até me colocou para ouvir uma dessas chamadas de carro na rua. Venha, meu irmão, porque se você está querendo bênção com Deus, você não pode comer filé mignon dando uma costela de ripa. Venha, meu amado irmão. Quem ouviu aqui vai dar risada. Eu não sei imitar, porque eles são muito bons na inspiração. Venha, porque nós vamos tirar o capeta do teu corpo. Venha, porque nós vamos quebrar o mal olhado, a inveja, a urucubaca. Venha, você que tem problemas no sentimento, problemas com a família. Nossa, todo mundo tem, filho. Quem que não está zicado aqui nessa terra? Venha, venha, venha. Passa lá na porta da casa dele. Hoje eu estou lá. Quem sabe essa bagaça não sai hoje. Então aqui no Cenáculo da Fé não é culto para ele mesmo. Porque se ele vier, ele vai ter que vir para aprender, para conhecer Jesus. Então o que está acontecendo com você aqui nessa noite? É óbvio que nós não produzimos prazeres aqui no que a gente prega, mas em compensação, a alegria, a satisfação, né? A realização de Cristo está aqui.
Eu não sei em quem atingiu, mas está aqui. Eu sei que está aqui. Porque o pão dele está sendo dividido aqui agora com vocês. E o cálice também está sendo hoje dividido, compartilhado com vocês. E o que ele quer hoje nessa noite é pacto com a tua alma, com a tua fé, com a tua vida. Pastor Daniel, eu quero um propósito com Jesus na minha vida. Então, filho, abraça a causa. Não amenize, não calcule, traga tudo. Ele merece. Ele é maravilhoso. Não limite, não imponha limites. Traga o teu melhor. E quando sentar na mesa com ele, lembra do que ele fez por você. E como já dizia Paulo, sempre estaremos constrangidos pelo amor dele. Nunca nós vamos ter esse sentido, estou completo, porque diante dele nós sempre estaremos em falta. Ninguém é perfeito diante dele. Esse é o apelo de Jesus para você. Você já cantou? Já foi batizado? Já foi membro de igreja? Já conheceu pastores? Já fez teologia? Já entrou em universidades? Já é bacharel e da bacharia? Tudo para chegar nessa conclusão de que você não é crente, como foi pregado hoje aqui. Está aí o ecumenismo, o diálogo interreligioso, está aí a visão da unificação das religiões, a pluralidade, o respeito religioso, a convivência social, a harmonização das diferenças, essa bagaceira, esse bagaço, que eu cansei de escrever e denunciar, do que está dentro da igreja. É tanta matéria que eu até canso. E a mesa que ele pede é essa. Para o traidor, ele diz: o que você tem para fazer, faz logo. É melhor que você nunca tivesse nascido do que vir daqui para me trair. Esse é o fim do traidor. Esse é o fim de quem volta para trás, tá? Se você realmente quer uma comunhão com Cristo, estar unido com Ele, com a igreja dele, com o corpo dele, você precisa descobrir aonde está essa fé. Esses dias eu escutei a reclamação de uma pessoa que ela dizia assim: pastor, tudo que o senhor prega eu sei que é verdade, tudo que o senhor fala eu concordo, mas eu não consigo alcançar essa fé. E eu disse para essa pessoa que frequenta a nossa igreja: é porque teu coração está sobrecarregado demais. Muita opinião, muita ideia, muitos desejos. Isso tem que ser arrancado. Teu coração tem que estar livre para recebê-lo e disposto para entregar o tudo. Nós não estamos pregando força, irmãos. Estamos pregando decisão. Entenda. Não estamos pregando perfeição. Estamos pregando decisão. E hoje é o que Ele quer das pessoas que estão aqui. Muitos irmãos que hoje mesmo passaram por cima de muita gente para não ferir a comunhão com Cristo e não celebrar dia 25 de dezembro, que nós entendemos que é uma festa pagã. Muitos irmãos hoje aqui que tomaram tapa na cara. Tem irmão aqui que o pai arrancou faca para espetar ele, de ódio, porque é esse pensamento que a sociedade privilegia, que o Deus convencional é o Deus que alegra o homem. Entrega a tua vida para Jesus hoje aqui. Você não precisa ser forte nem perfeito, mas precisa estar certo. Tem irmãos aqui que estão anos comigo aqui,
Eu não vejo mais um sorriso na boca deles, eu não vejo mais alegria neles, eu não vejo mais satisfação. Eles estão tão frios, tão empedrados, tão cauterizados, que eu não vejo mais esperança de cura. Mas eu me alegro muito quando eu vejo uma pessoa nova entrar dentro dessa igreja e os instantes que ela está aqui, ela viveu impacto. É um acontecimento maravilhoso, diferente de tudo que ela viveu. Está nos olhos dela o brilho da alegria dela ter encontrado um lugar que ensina a fé, que prega Jesus com verdade. Eu me realizo com isso. Esse ministério se realiza com isso. Como o culto passado, eu vi uma criança aqui. Quando eu profetizei para ela a obra que Jesus tinha na vida dela, ela encheu o pulmão. Como quem dizer para mim, pastor, eu não imaginava uma coisa dessa. E falou para a irmã que trouxe ele aqui, que esse culto foi maravilhoso, que os hinos aqui dessa igreja é maravilhoso, que ele quer voltar aqui. Oremos para que aconteça isso. Mas saiu vivendo aquele momento que ele teve com Jesus quando estávamos aqui participando também. Para muitos isso aqui morreu. É porque Deus não foi capaz de fazer isso em você. É porque teu coração está em outro lugar. Você precisa voltar e devolver o que é dele. Porque sem ele, você é um simples galho seco que Deus vai mandar para o fogo. Celebremos a morte e a ressurreição dele. Eis o Cordeiro de Deus, sem mancha e sem defeito, que foi entregue para ser morto pelos nossos pecados. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que celebrar, faça lembrando de mim. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.